Fala pessoal, bem-vindo a mais uma aula sobre carrossel de imagem do Elementor. Esse Elementor ele é bem legal, ele é muito útil também para você estar mostrando uma série de informações visuais, que são as imagens, as fotos. Vamos começar aqui. Aonde que esse elemento está e para que ele serve? Vamos colocar aqui, ó. Para mostrar onde ele está, eu vou adicionar primeiro uma linha. Nesse caso, o carrossel ele ocupa um espaço maior, para ficar visualmente bonito. Então, eu vou colocar uma linha com apenas uma coluna. Quando eu clico aqui no botão mais, do menu do lado esquerdo, na aba geral, melhor, na seção geral, eu tenho aqui no quarto item, carrossel de imagem. Eu vou arrastar o carrossel. Esse elemento, ele já pertence ao Elementor gratuito, então você não se preocupa que você consegue utilizar ele mesmo na versão gratuita, não precisa da versão Pro. Mas como já disse, a versão Pro tem muito mais componentes, mais elementos ali que facilitam ainda mais a produtividade. Vamos lá, eu estou aqui com o carrossel e já adicionei. O que a gente tem basicamente no carrossel? O carrossel ele tem uma imagem para você carregar, a opção de carregar imagem, você pode carregar várias imagens. Eu já vou clicar aqui para carregar, de preferência que as imagens estejam todas no mesmo tamanho. Por quê? Porque fica mais fácil para você trabalhar. Ó, eu vou selecionar uma, duas, três, quatro, 5, 6, 7 imagens. Detalhe importante, veja que nas minhas imagens eu sempre deixo definido e-commerce, o texto alternativo, no caso aqui está e-commerce, ó. Essa daqui não tem, essa tem, ó. Essa daqui tem, essa daqui eu não, vou deixar também essa. Então assim, você veja que algumas tem e outras não tem. Outra informação importante, você pode definir título, legenda e descrição. Sempre que você carregar uma imagem, procure preencher com essas informações. Muitos componentes utilizam ela e, além disso, elas ajudam também na parte de SEO. Se você não sabe, fica atento aí no canal para que você possa estar aprendendo mais sobre isso também. Vou criar uma nova galeria, ele puxou aqui, ó. Veja que algumas imagens já estão com a legenda definida. Eu posso simplesmente trocar, vou colocar aqui, ó. Só para ficar visual lá, para você poder enxergar onde está aparecendo, eu vou clicar em inserir. E ele puxou as imagens, mas espera aí, ele puxou as imagens pequenas, só está exibindo 3. E tem uns pontinhos aqui que ele está me mostrando. Eu carreguei exatamente 8 imagens. Vamos ver como que ele funciona. Na parte aqui, ó, tamanho da imagem, eu tenho a opção de estar configurando para definir tipo 300 por 300, que ainda assim ainda tem um espaço, ou eu posso definir um tamanho completo, que ela vai usar o tamanho completo da imagem, tá ok? Eu vou deixar no completo. A parte de slides e exibir. Aqui é legal porque eu consigo colocar, por exemplo, quantos eu quero exibir, de 2 em 2, de 3 em 3, 4 em 4, vai depender do volume, do seu layout, de como que você quer que apareça no seu site. Se você tiver muitas imagens e não quiser que tenha tanta rolagem, você aumenta o número, se não, você deixa 3. Ou você pode deixar o padrão aqui também, que são 3. Slides a rolar. Isso daqui eu não costumo mexer, que é o quê? Quando ele roda, você vai ver aqui, ó, eu estou no primeiro. Quando eu clicar para cá, ele pulou uma imagem. Ele vai pulando de uma em uma, tá ok? Aqui eu posso definir, eu quero que ele pule de 3 em 3. Então ele vai ter, ó, veja, ó, ele vai pular 3, 6, 8. Então assim, você vê, aqui tudo vai, conforme você ajusta ali, já aparece aqui no carrossel de imagem do Elementor. Você vai ter no controle. Eu vou deixar aqui também padrão. Outro recurso é esse esticamento de imagem. Quando você tem imagens com tamanho diferente, ele vai tentar se adequar. Outro item aqui é a navegação. Veja que nessa navegação padrão eu tenho uma seta, que aqui está branca, ela nem aparece, ó, e tem uns pontinhos abaixo. No meu caso, eu poderia deixar somente setas, ou deixar somente pontos, ou quem sabe tirar os dois também dá. Eu prefiro deixar setas e pontos porque facilita para o usuário. Isso aí facilita se ele tiver alguma dificuldade de estar visualizando, enxergar o monitor claro demais, escuro, fica perceptível para ele que tem mais imagem. Outra opção é a parte de links. O que eu posso fazer no link? Eu posso colocar o link no arquivo de mídia, que ele linka direto para a imagem, né? E se vai ser Lightbox ou não. Aquele mesmo formato que a gente já viu em outros componentes. E a parte de legendas, que é o diferente aqui. Se eu escolher o título, ele vai puxar o título que está lá na hora que eu criei a galeria. Outra informação, legenda.
Legenda é o que está lá, o que eu coloquei lá na galeria. Na hora que eu estava criando, eu tinha um campo legenda, eu poderia ter adicionado lá. Se eu quiser adicionar novamente, é só clicar na imagem aqui, ó. Vir aqui em qualquer uma das imagens, clicar que ele vai abrir a galeria. Você consegue trocar as legendas e inserir. Importante, sempre que tiver essas informações, coloque todos os dados. Isso aí ajuda na parte de SEO, posicionamento, além de trazer mais informação para o usuário. Ele vai estar vendo do que se trata. Outro ponto é aqui em mais opções. Se eu clicar nessa parte, essa parte é um pouco mais, assim, um pouco mais complicada em relação ao componente. Ela não é tão perceptível assim. Ó. O que vai acontecer? Eu tenho o Lazy Load, que é automático do componente, aquele opção que só a imagem não vai aparecer de imediato na página, só quando visualizar a área desse elemento, ela carrega. Isso aqui é para trazer performance, porque se eu tiver muitas fotos, não vai carregar todas as fotos. Se você tem um site que trabalha com muitas imagens, é interessante você utilizar essa opção aqui, Lazy Load, ok? Reproduzir automaticamente, ou só quando você clicar? Eu gosto de deixar no automático. Pausar quando passar o mouse? Sim, porque se ela fica no automático rolando, quando você passa o mouse, ela para de trocar de posição. Pausar com interação? Sim, se você clicar alguma coisa assim, quando você passa o mouse. A velocidade da troca de imagens, ó. Aqui você pode colocar mais e você tem um controle de estar, digamos assim, definindo qual velocidade da imagem vai estar trocando. Eu vou deixar o padrão aqui, isso aqui não interfere, que é essa troca. De tempos em tempos, quando está no automático, ela fica trocando. Outro item interessante é esse repetição infinita. Sim, se você colocar nela, ela vai repetir uma vez e vai parar na última. No caso aqui, velocidade da animação e esquerda. Eu acho que essa velocidade da animação é a troca, tá? Eu acabei confundindo aqui, eu não lembro exatamente qual é. Exatamente. Joia? Direção, esquerda ou direita. Se ela vai para esquerda ou se ela vai para a direita. Aqui pode deixar padrão. Outra informação interessante que você tem, configuração, é na parte de estilo. O que dá para fazer? Eu consigo mudar setas na parte de dentro ou na parte de fora, só que você veja que ela não fica visível. Eu gosto de deixar na parte de dentro. O tamanho, qual que vai ser o tamanho das setas? Um tamanho visível ou não? O legal aqui é você deixar num tamanho que seja visível e também escolher uma cor que se destaque com o seu layout, com a sua identidade visual e que esteja visível para quem tiver, porque se você deixar branco ou preto, dependendo da foto, ó, veja aqui, ó, não aparece. Outra informação interessante é a paginação, dentro ou fora, que é isso daqui, ó. Se você coloca a legenda, ele dá esse bugzinho aqui e fica em cima da legenda. Se você não tiver legenda, ele vai ficar aqui em cima da imagem. Quer ver? Vamos tirar aqui a legenda, só para vocês poderem ver. Nenhuma. Ó, também não fica tão visível, né? Então, assim, tem alguns detalhes que você tem que se atentar na hora que for fazer para ficar mais fácil para o usuário. E você consegue personalizar aqui a cor também das bolinhas ali, ó, a cor ativa. Vamos colocar aqui uma cor diferente para chamar a atenção. Uma bolinha azul e tal, e a outra vermelha. Total controle. Da parte da imagem, você consegue também trabalhar o alinhamento, se é tudo centralizado. No caso aqui, se tiver imagens diferentes, você vai alinhar em cima, embaixo ou no centro. A parte de espaçamento você consegue personalizar, ter um espaçamento entre as imagens, ok? Vou colocar padrão. E o tipo de borda, se vai ter borda nas imagens, ó, ou se elas vão ficar coladas. Isso aqui vai depender muito do seu trabalho, o que você está fazendo. Arredondamento, ó, se cada imagem vai ficar arredondada, aí você vai querer um espaçamento aqui, quer ver? Aí você combina um pouquinho de espaço, dá um design um pouco mais diferenciado. E a parte avançada, que trata basicamente aquelas informações comuns nos outros. Aqui é só testar e brincar, não tem segredo. Tá joia? Para que serve esse componente? O carrossel ele é muito útil. Imagina que você tenha que mostrar fotos de um projeto, de uma construção. Você poderia estar colocando aqui várias fotos da construção, as etapas, ou quem sabe logos de clientes que você atende, sempre no rodapé ou na parte superior, ou fotos dos trabalhos realizados, fotos dos eventos que você realiza, do ambiente
Se você imagina que você tem um cowork, você tem foto do ambiente, você pode utilizar. Se você tem um restaurante, foto de pratos para ilustrar, um buffet e tudo mais. Então, assim, dá para usar bem a criatividade e trabalhar da maneira que você desejar. Eu acho assim, aqui o que não pode faltar é criatividade. Com a criatividade você vai longe utilizando esse componente. E ele combina bem com outros, então dentro do seu layout vai ficar muito bonito. Na sua página de venda, do seu site. Era isso, pessoal. Se gostou dessa aula, se inscreva no canal. E não se esquece de entrar para o grupo do Telegram. É lá que nós estamos avisando as pessoas sobre as novas aulas, novos conteúdos. Valeu e até a próxima!